Vejo que para a gente partir para a mudança, seja lá qual for essa mudança, algo tem que acontecer. Algo tem que morrer para vir a entrada de um novo. E isso acontece porque geralmente nós somos acomodados. E se as coisas estão indo conforme estão indo, muitas vezes a gente continua fazendo daquela forma a vida toda e não consegue enxergar de uma certa forma se existe algo novo, se existe algo, existe outra oportunidade, né? E foi assim na minha vida e foi assim na maior parte das pessoas que eu vi que partiram para a mudança. No meu caso, essa mudança, né, ela partiu de um acontecimento que não foi tão bom. Algo que lá na época, a palavra que mais me vinha na cabeça foi: por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz? Sou tão bom, fiz de tudo. O que que acontece? Né? E por que que eu estou passando por isso? Essa é a pergunta que mais me questionava nesse momento. E eu vejo, pessoal, que esse momento, esses desafios que a gente passa, eles são nossas maiores escolas. É o que mais nos ensina, o que mais nos transforma a ir em busca da evolução, a ir em busca de ser realmente pessoas melhores. Eu sempre, eu fui uma pessoa dedicada, assim, que eu ia em busca dos meus sonhos, mas por muito tempo eu percebia que eu estava acomodado com a forma de viver. Em 2013, eu lembro que eu trabalhava em uma grande empresa lá em São Paulo nessa época. E eu vinha numa pegada bem diferente da vida que eu tenho hoje, né? Eu dificilmente, eu confesso para vocês, eu me importava sobre cuidados pessoais do nosso corpo, da nossa mente. Eu de fato eu não dava bola para isso porque a minha vida era uma vida boa. Eu trabalhava, tinha minhas coisas, né? E a minha vida seguia um rumo normal, um rumo, posso falar que muito parecido com a maior parte das pessoas. E eu era feliz. Eu acreditava ser feliz. E de fato eu era, porque eu gostava do que fazia. Mas eu estava acomodado naquela situação, como eu comentei para vocês, e eu não conseguia enxergar na minha frente algo muito melhor, algo muito mais leve para minha vida naquele momento. E foi em 2013 que, após eu ter perdido um vô e um tio, ambos por câncer. Naquela época eu estava passando por um momento de muito questionamento assim sobre minha vida. Eu tinha praticamente 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. Eu era obeso, sofria de doenças ditas como normais, né? Como dor de garganta, amidalite, me sentia com baixa energia. E naquela época, lá em 2013, foi que eu comecei a despertar para a mudança. E algo muito ruim aconteceu, que além de ser essa perda dos meus familiares, do meu avô e do meu tio, que me fez questionar muito, eu não vinha num momento bom. Eu tinha acabado na época da empresa de receber um comunicado de uma reestruturação e isso me deixou muito aflito. Na época eu passei 15 dias praticamente depressivo, sem vontade de fazer nada, queria desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos. E num certo dia eu resolvi que eu queria dar um tempo para mim. Eu ia tirar 15 dias de férias para mim pensar de fato o que eu queria, qual seria a minha escolha a partir daquele momento, né? E eu lembro que na época, como eu falei, eu trabalhava em São Paulo e eu fui tirar uma férias para um local chamado Ilha Bela, que fica no litoral de São Paulo, próximo a São Sebastião. É uma ilha mesmo de fato, que só entra de balsa. E eu fui passar lá uma semana. E essa uma semana era para mim pensar, ver o que eu ia fazer. Minha vida estava conturbada naquele momento. Muito estresse, muita ansiedade. Eu vivia muito ansioso. Estressado, então, nem se fala. Como eu trabalhava na área corporativa, na época eu não sabia lidar com a pressão que eu recebia
e muitas vezes essa pressão hum, me direcionava a alguns distúrbios, né? Hoje eu gosto de trabalhar sob pressão, só que eu lido com essa pressão de uma forma diferente, com uma nova visão. Enfim, eu fui para Ilhabela de férias e foi incrível, né? Eu acredito que tudo na nossa vida acontece assim porque tem que acontecer, as coisas são direcionadas, né? Quando a gente faz o bem, tô aqui tomando um chazinho, quando a gente faz o bem, o universo nos ajuda. Tudo, tudo à nossa volta nos empurra, nos direciona para um caminho muito bonito, né? A gente precisa fazer as coisas com muito amor, com muito carinho. Lá na época, em Ilhabela, eu passei uma semana e, por ironia do destino, eu conheci um senhor de idade, praticamente, mais ou menos uns 75 anos, não me lembro muito bem quantos anos ele tinha na época. E essa pessoa foi uma pessoa que começou a plantar em mim uma sementinha da mudança. Começou a plantar em mim algo que até então eu não conseguia visualizar. Esse senhor, o nome dele é seu Regis, é meu amigo até hoje. E ele era um senhor que, com 47 anos de idade, ele tinha largado a vida dele corporativa, uma vida até então estressante dentro da capital de São Paulo. Largou tudo, pegou uma mochila e foi viajar. Ele ficou 3 meses viajando de pé pelo Brasil. Depois ele fez uma viagem para a Índia, onde que ele conheceu o Osho e foi um discípulo de Osho, onde que ele estudou com Osho lá no espaço do Osho na Índia durante um tempo. Ele tinha uma luz incrível assim, e ele, o seu Regis, foi uma das pessoas fundamentais para minha mudança. Ele foi onde que plantou a semente. Ele tinha o costume de meditar todo dia de manhã, uma meditação diferente, que é uma meditação apenas com silêncio. Silêncio pleno. Ele ficava em torno de 40 minutos, 1 hora num silêncio pleno, todo dia pela manhã. Imagina eu, acostumado na vida corporativa, vivendo uma vida de São Paulo totalmente corrida, eu não conseguia meditar. Eu não conseguia meditar nem 5 minutos. Eu ficava agoniado e eu precisava sair. Eu abria o olho, fechava o olho, olhava para o lado, olhava para o outro. Vinha pensamentos, 1001 pensamentos. E de fato eu tinha muita dificuldade de meditar. Mas eu comecei a me comunicar, a me conectar, desculpa, com uma energia diferente que até então eu deslumbrava, né? Com pessoas diferentes como o seu Regis. E eu comecei, através dele, a estudar um pouquinho mais sobre física quântica, sobre espiritualidade, sobre meditação e sobre yoga também. E aí começou um pouquinho da minha jornada, dentro dessa semana que a gente se conhecia. Por ironia do destino, 15 dias depois eu voltei para a capital de São Paulo, voltar aos trabalhos normais, o seu Regis ficou lá em Ilhabela, mas algo de lá me despertou, a vontade de morar em Ilhabela. Até porque Ilhabela é muito parecido com Florianópolis, né? Que é a ilha de Florianópolis. Eu sou natural de Santa Catarina, Paulópolis, um município próximo a Floripa. E Ilhabela me deixava um pouco familiarizado com o meu ambiente natal, da onde eu nasci, que é aqui de Santa Catarina. Então, quando eu saí de lá, apesar de eu ter me conectado muito forte com o seu Regis, eu senti uma vontade que eu precisava morar em Ilhabela. Só que eu não sabia como, porque Ilhabela ficava em torno de 250 quilômetros longe da capital de São Paulo. E mais uma vez, né? Eu sempre acreditei muito no meu potencial da minha palavra, na minha mentalização, na minha cocriação de fato. E eu saí dali convicto que eu ia morar em Ilhabela. Eu só não sabia como. E geralmente na minha vida foi muito assim, viu? Eu sempre não sabia como as coisas, muitas vezes, né? Mas eu acreditava que eu precisava tomar determinadas ações. E foi aí que eu voltei para a capital de São Paulo, comecei a trabalhar essa questão de morar em Ilhabela. 20 dias depois, eu estava morando em Ilhabela, eu aluguei uma casa, e essa casa que eu aluguei é do seu Regis, né? Ele alugava casa lá, então eu aluguei uma casa em Ilhabela e comecei a morar em Ilhabela. Na época, como Ilhabela ficava longe de São Paulo, o que que eu fiz?
Eu junto com um amigo na capital de São Paulo, eu aluguei um apartamento e morava terça, quarta, quinta dentro do apartamento lá com meu amigo em São Paulo capital, onde que eu visitava uns clientes ali na capital de São Paulo. Sexta eu já vinha pro meu escritório em Ilhabela, ficava sexta, sábado, domingo e segunda-feira em Ilhabela. Segunda-feira já final da tarde eu vinha para a capital de São Paulo e passava ali a semana no apartamento junto com meu amigo. E só o simples fato de eu estar morando em Ilhabela já começou a me abrir uma nova percepção. Pelo simples fato de eu estar me conectando com a natureza, né, e estar me comunicando com a minha naturalidade, eu comecei a conectar mais comigo mesmo. A natureza cura. E eu sempre falo para todo mundo, se você aí trabalha numa cidade, por exemplo, como eu trabalhava em São Paulo, tem parques, procura a natureza, procura colocar o pé no chão, procura respirar fundo, procure sentir a natureza. Existe uma terapia muito forte dentro dessa natureza, da natureza, da mãe natureza, da mãe terra, que nos cura de uma forma incrível só pelo simples fato da gente se reconectar novamente com ela. Se reconectar por quê? Porque ao longo do tempo a gente veio se desconectando da nossa naturalidade, da nossa própria natureza, e cada vez mais a gente está tendo hábitos que nos distanciam dessa nossa natureza. E é por isso que a gente hoje é, vive um momento onde que a gente passa por muitos distúrbios, não só de doenças físicas, mas doenças emocionais e mentais também, né? Porque a gente está desconectado dessa natureza. E comecei nessa caminhada. Num certo dia, me lembro muito bem, até então, para você ter uma noção, a minha alimentação até aí era normal. Normal, eu comia de tudo. E por incrível que pareça, eu não gostava da maior parte das coisas que eu como hoje. Fruta, verdura, cebola, nem pensar, sabe? A minha alimentação, até aquele momento, era uma alimentação tradicional, com muitos industrializados, enlatados, lanches, pizzas e por aí vai. Eu não era vegano naquela época. E eu jamais pensei, lá em 2013, que eu, Bruno, que era um fissurado por fazer churrasco, eu era aquele cara, no meio dos amigos, sabe, do futebol, que eu que organizava o churrasco. Eu que fazia churrasco, eu que comprava cerveja, fazia tudo. Eu que fazia esses encontros. Então jamais eu pensei sobre isso, né? Só que quando a gente tem uma dor, esse é o problema, né? A gente deveria mudar muitas vezes sem dor, né? Mas eu vejo que a dor ela é importante, ela faz parte desse processo, né? A dor que eu digo é aquele momento de angústia que a gente vive, tá? E lembro muito bem que um dia o seu Regis falou que ia, olha Bruno, uma amiga minha vai vir aqui morar uns dias aqui em casa. Lá em Ilhabela era uma casa grande e tinha vários espaços, assim, como se fosse casas dentro de um próprio terreno, tudo junto, assim, sabe? Como se fosse germinado. E eu morava aqui, ele morava em cima, tinha outros inquilinos que moravam lá também. E a dona Emília, lembrei até o nome dela, dona Emília, mais ou menos uns 75 anos de idade também, ela foi lá passar um final de semana lá em Ilhabela. E essa senhora, nossa, que energia. Ele convidou, Bruno, vamos fazer uma trilha até Castelhanos, que é uma praia próxima lá em Ilhabela. E a gente foi fazer essa trilha em Castelhanos. Na época era eu, a minha companheira e os dois. E que louco, sabe? Porque a trilha, né? Quando a gente concluiu a trilha, eu ficava impressionado o quanto que eles tinham energia. Dois senhores de idade praticamente acompanharam, fizeram a trilha toda me acompanhando. Eu, que na época tinha 20 e poucos anos de idade. E assim, posso dizer que muitas vezes eles concluíram a trilha melhor do que eu. Eles nem cansaram tanto quanto eu, sabe? E isso já de uma certa forma me impressionava. Como? Como que o seu Regis, com 70 e poucos anos de idade, era um senhor que fazia trilha, corria, yoga, meditava, nadava, mergulhava, tinha energia, disposição. Dona Emília, a mesma coisa. E eu com 20 e poucos. Mal vontade tinha de sair da cama.
nem energia, vontade de fazer o meu exercício físico eu conseguia. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo, né? E já comecei nesse ponto no questionamento. Só que nessa trilha, no meio da trilha, eu lembro como se fosse hoje, assim, a dona Emília literalmente conversava com as plantas. Ela conversava com um passarinho, com um grilo. Era incrível. No início eu achava, meu, uma coisa de maluco isso, né? Mas ao longo da trilha, ao longo das conversas, eu fui vendo que, nossa, a gente não tá sozinho aqui. Existe um mundo ao nosso redor que tá vivo, que respira, que conversa com a gente, que troca energia, né? Que nos limpa, que nos cura. E ela fazia isso numa sensibilidade tão bonita, de algo tão bacana, uma pessoa serena, calma, esperava, sabe, uma conversa, um momento dela de falar, ouvia muito. Uma pessoa que de fato, tanto ela quanto o seu Regis são pessoas que eu me espelho e que eu gostaria, né, de chegar numa certa idade muito parecido com o que eles, né, estavam naquele momento. E foi linda a trilha, viu? Muita conexão, muita conversa, muito papo. Finalizamos a trilha, viemos para casa e eu, né, como gostava de fazer comida e gostava de fazer esses encontros de para comemorar, né, algo, eu convidei os dois para ir na minha casa, e onde que eu faria uma janta para eles, para comemorar o dia maravilhoso que foi, o final de semana incrível que a gente tinha passado juntos. E é óbvio, eles aceitaram, foram até a minha casa, né, lá em Ilhabela, e tinha uma churrasqueira lá em casa, eu lembro como se fosse hoje, assim. Aqui em Santa Catarina a gente tem a tradição de comer um peixe chamado tainha, um peixe recheado. Ele tem ova e a gente recheia ele dentro desse peixe e come o peixe. E eu fiz uma tainha recheada naquele dia. Fiz umas batatas, um arroz e fiz uma tainha no forno. E nossa, tava muito bom, tá? Tava lindo a mesa naquele dia. Sentou a dona Emília, seu Regis, nós todos ali na mesa comendo, peixe em cima. E a gente começou a comer. Começamos a comer, a tomar, a conversar. E logo depois, assim, uns 10, 15 minutos depois que a dona Emília estava comendo, ela comeu peixe, pegou um pirezinho lá que eu tinha feito com queijo e um pouquinho de leite, comeu aquilo, automaticamente ela comeu, ela correu pro banheiro. Correu pro banheiro, ela nem falou nada, ela correu pro banheiro literalmente. Ela saiu, já foi pro banheiro, andou com o banheiro, precisa do banheiro, foi no banheiro, ficou um tempo no banheiro. Eu fiquei meio preocupado, né? Sabe aquele momento que você serve algo, a pessoa sai assim do nada e você, pô, o que que eu errei, o que que eu fiz? Ao voltar do banheiro, a dona Emília, perguntei, e aí, dona Emília, tudo bem? Como é que tá? Ela falou, não, agora tá tudo bem. É que faz muito tempo que eu não como carne e nem tomo leite. Falei, sério? Mas por quê? E aí, a dona Emília começou a falar um pouquinho. Ela falou o seguinte, olha, eu não como carne há muito tempo. Só que eu não queria fazer a desfeita. Como, pô, eu vi os seus brilhos nos olhos, eu vi o seu amor feito por essa comida, por toda a comida que tá aqui na mesa. Eu comi, eu resolvi comer apesar de muito tempo sem comer. E automaticamente quando eu comi eu passei mal. E ela começou a falar sobre a energia dos alimentos. Eu nunca tinha ouvido falar aquilo na minha vida. Ela falou que era vegetariana, eu falei, o que que é isso, né? Na época, vegetariana para mim era pessoas hippies, diferentes, que queriam inventar moda. E porque eu era apaixonado por carne, eu não me via longe, eu vivia a vida toda comendo churrasco e o que eu comia. Como é que depois de 20 e poucos anos alguém chegava pra mim e falava: Olha, tudo que tu fez a vida toda tá errado? Não é assim, não tá errado. Minha mãe faz assim, meu avô faz assim, todo mundo faz assim. Eu só continuo fazendo a mesma coisa, né? Eu nunca tinha recebido uma informação diferente. Falando sobre as energias dos alimentos, ela começou a comentar sobre a energia da carne. Falou sobre que o animal, ele tem sentimento, ele respira, ele faz parte de um todo, né? Ele faz parte desse mundo que a gente vive
E hoje ela tem uma visão, naquela época ela tinha uma visão sobre comer um alimento totalmente fora, ela não conseguia enxergar um alimento como comida, né? Porque ela via um ser dentro daquele alimento ali, e ela respeitava isso. E ela começou a comentar para mim sobre as energias dos alimentos, principalmente da carne vermelha, né? Quando a gente mata um boi, esse boi, ele tem uma vida, ele tem um sentimento, né? E ele sabe o momento que ele está sendo morto, ele sabe o momento que ele vai pro abate, ele sente isso. E quando ele sente isso, por exemplo, se você hoje, se eu pegar você e trancar você num quarto e te ameaçar de alguma certa forma, você vai ver que o seu corpo vai criar substâncias, né, que vão fazer você ter uma força dobrada. Você vai ficar mais rápido, sabe? Quando a gente se fica, tá assim, tem uma presa, tem alguma coisa, a gente precisa fugir, a gente cria força do além. E assim acontece com o animal quando ele está sendo abatido. Quando ele está sendo, no momento que ele está sendo morto, ele joga para a carne, né, automaticamente o corpo dele joga substâncias que vão gerar com que ele ganhe forças extras. E essas substâncias são nocivas para a nossa saúde, porque elas estão carregadas com nervosismo, com ansiedade, com tristeza, com a raiva. E todas essas energias, quando a gente se alimenta através da carne hoje, a gente está se alimentando daqueles alimentos. E para mim aquilo tudo, na época, não fazia tanto sentido. Mas ao longo do tempo começou a fazer muito sentido. Porque os meus hábitos, na época, eles eram muito relacionados a esses quatro sentimentos. Raiva, medo, tristeza e angústia, ansiedade. Eu vivia ansioso, né? Então, assim, ao longo do tempo, né, quando eu comecei a introduzir uma alimentação mais consciente no meu dia a dia, na minha vida, eu comecei a perceber de fato tudo do que ela estava me falando. Tudo que ela estava me falando estava fazendo mais sentido. Mas voltando lá em 2013, aquele jantar foi incrível. Ela plantou uma sementinha. Ela me sugeriu dois livros, que esses dois livros abriram o portal para a minha grande mudança. Um deles era O Poder do Agora. Viver o momento presente, sabe? Mudou minha vida. E o outro era Cartas de Cristo. Carta de Cristo é um livro onde que conta a história de Jesus lá na época e conta como ele vivia. E o jeito que ele vivia era com esse amor, com esse respeito sobre todos e todos os seres que estão nesse planeta, nesse mundo. Enfim, esses dois livros foram o estupim da minha mudança. Segunda-feira, um dia depois do final de semana, eu comecei a buscar na internet, então gratidão a esses canais de comunicação, como a gente está aqui hoje. Eu procurei na internet palavras de pessoas que tinham estilo de vida vegetarianos e veganos. E naquela época tinha um canal muito forte, que ainda é hoje, se chamado Natural Vibe. Hoje, o Natural Vibe mudou um pouco assim a forma de criar os seus conteúdos. Mas na época, a Luana, ela falava muito sobre suco, sobre energia dos alimentos, sobre o prana. E tudo isso muito novo para mim, mas já tinha me despertado, né, através da Dona Emília, algo muito poderoso através desse estilo de vida. E foi aí que eu iniciei esse estilo de vida, né? Foi aí que eu comecei a acompanhar a toda a mudança. Eu passei 3 anos da minha vida, de 2013 a 2016, trabalhando na área corporativa, com esse novo estilo de vida. Então, nessa época, para você ter uma noção, eu já não comia mais carne, eu era vegano, a maior parte dos alimentos que eu consumia, eles não eram industrializados, ainda tinha industrializado, mas era o mínimo possível. A maior parte da minha alimentação era frutas e verduras. 80% lá na época era crua e 20% eu comia alimentos cozidos. Já comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer bicicleta, andar de bicicleta, depois comecei a fazer academia na época. Eu passei 3 anos nesse estilo de vida dentro da área corporativa. E foi incrível. Foi os melhores 3 anos da minha vida profissional. Eu explodi. Na época, nesses 3 anos, eu virei supervisor comercial dessa empresa, onde que eu trabalhava em São Paulo e cuidava uma das maiores carteiras da empresa, né? O maior faturamento da empresa estava na minha mão dentro de São Paulo, era uma grande responsabilidade.
Eu evoluí profissionalmente naquela época, até porque em São Paulo eu lidava com grandes empresários, com pessoas realmente que tinham sucesso não só na área financeira, mas em todas as áreas da vida, como na saúde, na família e também nos negócios. Isso, de uma certa forma, me colocava numa posição muito esticada, porque eu também queria isso. Eu não queria mais ter só sucesso só na área financeira. Eu queria equilibrar toda a minha vida. Eu queria viver um equilíbrio. Eu queria viver bem todos os dias, né? Então, nesses 3 anos, foram 3 anos muito importantes de muita cura. Em 2016, eu tive um grande estumpim, uma grande mudança. Em 2016, eu resolvi novamente tirar umas férias. Só que nessas férias não teve nada muito ruim. Assim, não teve algo que aconteceu para me tirar essas férias. Eu fui tirar as férias porque eu estava cansado mesmo do trabalho. Fazia 2 anos que eu não tinha tirado férias e eu ia tirar umas férias. Naquele momento de 2016, o ano de 2016 para mim foi de muito questionamento. Eu comecei a me questionar muito sobre o meu propósito. O que de fato eu gostava de fazer. Como eu comecei a mudar o meu estilo de vida, como eu comecei a me conectar mais com a natureza, eu comecei a fazer exercício físico, eu comecei a fazer yoga, eu comecei a me conectar com outras pessoas, com outros pensamentos. E eu comecei ao longo desse ano a perceber que aquilo que eu estava fazendo não fazia sentido para mim naquele momento. Eu precisava mudar. Eu não tinha noção nenhuma de que forma eu ia mudar, o que eu ia fazer, mas eu acreditava nisso e continuei o ano todo de 2016 fazendo o meu trabalho corporativo muito bem feito, com muito amor, com muito carinho, mas com muitos questionamentos. Muitas vezes, nos últimos 4 meses desse 2016, eu fui trabalhar praticamente chorando de manhã. Porque o que eu estava fazendo naquele momento, que eu já tinha feito durante 10 anos com muito amor e com muita alegria, eu sempre tive muita honra do que eu fiz, muito orgulho e tenho até hoje, mas no ano de 2016 não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido eu vender câmera de segurança eletrônica para as casas. Parece que eu estava vendendo um medo. Eu via para as pessoas que ela precisava colocar uma câmera dentro da sua casa, senão um ladrão ia entrar e roubar tudo dela. Eu não queria mais trabalhar com isso. Eu queria outra coisa, eu queria uma nova vida. E em 2016, 3 meses antes de eu pedir demissão da empresa, eu tirei essas férias onde que eu fui para Chapada dos Veadeiros. Que lugar, hein? Eu já fiz um post falando sobre a Chapada dos Veadeiros, onde que eu falei sobre um retiro que eu fiz lá. Esse retiro que eu fui fazer, o propósito era ficar 7 dias. 7 dias em jejum à base de água. Esse lugar lá na Chapada dos Veadeiros no meio do mato, era uma floresta, onde tinha casinhas no meio da floresta, sabe? E cada pessoa fazia um jejum sozinho nessas casinhas, ficava lá isolado no meio do mato e começava a fazer sua prática de jejum. Eu fiz essa prática de jejum porque ao longo desses 3 anos eu já vinha, né, cuidando da minha alimentação, praticando jejum intermitente, eu já tinha feito algum jejum um pouco mais longo, de 2 dias. Então eu já estava um pouco preparado para esse momento, né? Fui fazer esse jejum no meio da floresta, na Chapada dos Veadeiros. 7 dias em jejum. Cada dia que eu passava lá, tinha uma terapia, tinha uma medicina da floresta. Até então, tudo era novidade para mim. Primeira medicina, tomar banho de argila e ficar no sol, tomando banho de sol durante a manhã. Todo dia yoga, todo dia meditação. No quinto dia, teve uma medicina que eu tive o segundo contato com ela nesse momento. Muitas pessoas não conhecem, algumas de vocês talvez tenham vendo o vídeo conhecem a medicina da ayahuasca, a medicina da floresta. E pela segunda vez eu tive contato com essa medicina. Eu tomei ela, a ayahuasca, no quinto dia de jejum à base de água. O ritual faz mais ou menos assim. A gente tomou um banho de argila de manhã. Ficamos a manhã toda tomando banho de argila na frente de uma cachoeira. Depois de a gente tomar esse banho de argila durante umas 2 horas pela manhã,
a gente foi convidado na cachoeira mesmo tinha um temascal. A gente foi convidado a fazer um temascal. A gente fez um temascal. Temascal, não sei se você sabe, é uma outra medicina também da floresta, muito antiga, que, resumindo, ela como funciona como se fosse uma sauna. Tem toda uma tem toda uma beleza por trás disso, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, eu vou falar mais um pouquinho sobre o temascal depois, em outro vídeo, quem sabe. Fizemos temascal, então, como se fosse uma sauna, imagina, fiz a argila, fui pro temascal, fiquei ali numa temperatura, super temperatura. Da temperatura, eu mergulhava na cachoeira. O temascal tinha um trapiche, do trapiche tu mergulhava na cachoeira, então tu ficava em alta temperatura, mergulhava o teu corpo numa baixa temperatura, porque a água da cachoeira é totalmente gelada, imagina. Se a minha mãe visse isso naquela época, ela falava, filho, não vai pro vento sul, não toma banho e vai pro vento sul. É o que me vinha na cabeça na hora, né? Então esse era o processo. A ayahuasca entrou no momento que a gente tava tomando banho de argila. Tomamos banho de argila, tomamos a ayahuasca, consagramos a medicina, ia pro temascal, ficava no temascal, pulava na cachoeira. Assim, eu não sei nem explicar por palavras o que aconteceu comigo, sabe? Quantos ensinamentos. O que mais ficou assim, o que mais me chamou atenção naquele ritual foi eu fazia parte de tudo. Isso ficou claro para mim. Eu olhava por uma formiga, eu via que eu fazia parte daquela formiga. Eu olhava para uma planta, eu sentia ela viva, eu sentia ela respirar. Eu sentia que tudo estava ligado, tudo estava se conectado. A gente não era o topo da cadeia alimentar como eu acreditava. A gente era uns seres que a gente estava no mesmo nível de uma formiga, de um boi, de um gato, de um cachorro. A gente era o mesmo ser. Estamos aqui para fazer o bem, para evoluir. Não para escravizar, não para sacrificar, não para vibrar nessa energia do medo, da tristeza. E nós, nessa época me veio uma coisa muito forte. E eu recebi uma mensagem, e essa mensagem dizia para mim o seguinte: Bruno, acredita no teu propósito, acredita no teu sonho, vai em busca do teu sonho. E a mensagem que eu recebi foi que eu não estava louco. Toda aquela transformação que estava acontecendo ao longo dos 3 anos na minha vida, né, de muita mudança, porque eu achava que era louco, pessoal. Minha mãe achava que eu era louco. Eu tinha emagrecido demais nesses 3 anos. Perdi peso, emagreci, depois eu ganhei, voltei ao meu peso normal. Mas é normal a gente perder esse peso, né? Principalmente no início da transição. E eu parecia um doente em um determinado momento. Todo mundo que me olhava falava, cara, por que tu emagreceu tanto? O que está acontecendo contigo? E eu comecei a pensar, falei, mano, o que está acontecendo comigo? Eu me sinto bem. Só que eu tô indo ao contrário de todo mundo. Lá na época, em 2013, se falava muito menos sobre veganismo, frugivorismo, sobre estilo de vida, sabe? Se falava pouco sobre isso. Então, eram poucas pessoas, né, lá na época que viviam um estilo de vida como esse. E, e a informação que eu recebi foi que eu não tô louco, que eu tinha que seguir o meu sonho. E é só isso que eu recebi também. Eu não recebi o que ia acontecer, o que ia fazer. Eu saí, pessoal, desse retiro de jejum, quebrei meu jejum depois, voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, para mim estava muito claro, eu precisava pedir demissão. Precisava pedir demissão. Eu já vinha pensando, né, nessa minha demissão nos últimos anos, assim, porque eu estava infeliz, então eu estava, de uma certa forma, me programando, pensando de como que eu faria isso, né? Mas chegou um momento da minha vida, depois que eu saí desse retiro, eu cheguei pro meu chefe e falei pro seguinte, olha, era Washington o nome dele. Washington, eu, eu vou pedir demissão, cara. Tô pedindo demissão. Ele olhou pra mim e falou, por quê? Eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso ir em busca do meu sonho.
Eu já não consigo mais ficar aqui, eu tô vindo trabalhar, eu não tô vindo com aquela energia que eu tinha antes, eu não tô vindo motivado como eu tava motivado antes, eu venho me questionando. Muitas vezes que eu venho trabalhar, eu vou chorando a trabalhar, não tá fazendo mais sentido pra mim, entende? Eu lembro assim, ó, ele chegou pra mim e falou o seguinte: Bruno, tu acabou de tirar férias, mas se tu precisar de uma férias de novo pra te pensar, pra te dar uma descansada, tira uma férias, depois tu volta e a gente conversa. Eu falei: não, Austin, não é isso. É sério, cara, eu quero pedir demissão. Ele falou: mas tu recebeu uma proposta melhor? Eu falei: não, cara, eu não recebi uma proposta melhor. Eu tô sentindo que eu preciso sair. Eu, tô, eu ia fechar 10 anos de empresa, eu não fechei esses 10 anos, eu ia fechar esses 10 anos, mas falei: olha, eu sinto que eu preciso sair. Aí ele fez a pergunta pra mim, ele falou: tá, Bruno, mas o que que você vai fazer? Eu olhei pra ele nos olhos dele e falei: eu não sei. Eu não sei o que que eu vou fazer. Eu só sei que eu preciso fechar esse ciclo, encerrar ele, para que o universo possa me mostrar algo novo. Ele ficou louco, né? Porque imagina, na área corporativa, sem planejamento, sem pensar, como é que tu vai pedir demissão sem saber? Como é que tu vai se sustentar? Como é que tu vai ter dinheiro para comer? E esse era um dos questionamentos que também passava por minha cabeça. Enfim, eu tive coragem, tomei decisão e pedi demissão no meu melhor momento profissional. Eu fui contra a tudo e todos naquele momento. Eu fui contra meu pai, eu fui contra minha mãe. Quem eu chamava para conversar, uma vez eu chamei um primo meu, que era meu sócio em alguns negócios. Eu falei para ele: cara, eu vou pedir demissão. Ele falou: cara, tu tem certeza do que tu vai fazer? Estás fazendo a coisa certa? Eu falei: cara, como é que eu vou saber se eu não fazer isso? Eu preciso fazer. E qualquer coisa, se der errado, eu vou ter a humildade de voltar e vou dizer assim: ó, cara, me dá um emprego novamente, sabe? Me ajuda, enfim. Mas eu precisava mudar, eu precisava fazer algo diferente. E eu pedi demissão, sem saber o que eu ia fazer. Depois que eu pedi demissão, o que me veio na cabeça foi: eu vou tirar um ano sabático. Eu vou viajar para a Indonésia e para a Índia. E lá eu vou tirar um ano sabático. Eu vou me entrar de fundo no meu autoconhecimento, na minha autocura, né? Pô, fazer curso de yoga ir na Índia, surfar as melhores ondas na Indonésia, era o meu sonho de muito tempo. E eu ia realizar aquele meu sonho. Então eu comprei uma passagem para ir viajar para a Indonésia, 3 meses para a Indonésia, e depois eu ia para a Índia, ficar um tempo lá indeterminado. Foi os meus planos para o início de 2016 para 17. E sabe de uma coisa? Deu tudo errado. Eu comprei a passagem, tive que rasgar a passagem, perdi a passagem, pedi reembolso, então perdi boa parte da grana. Cancelei os hotéis, tudo que eu tinha programado para fazer na Indonésia, porque o universo mudou meus caminhos. Se fosse naquela época, de 2012, 2013, que isso teria acontecido, eu teria ficado muito frustrado. Eu teria ficado indignado, porque geralmente até então, tudo que eu planejava que não dava conforme eu queria, que não seguia o meu planejamento, eu me frustrava, porque eu não acreditava no processo. E hoje para mim tá claro, o universo ele é maravilhoso. E tudo que tem que acontecer na nossa vida acontece para nos dar uma nova direção. Se a gente estiver atento para aquilo, se a gente acolher aquele momento, é a grande sacada. Se a gente não acolher, vibrar num momento de baixa energia, cuidado, porque isso pode fazer muito mal para nossa vida, né? Então naquele momento eu já estava com uma nova visão, eu já estava em busca de algo novo. E eu acolhi aquele momento de não realizar o meu sonho, de não ir para a Indonésia e nem ir para a Índia naquele momento. Eu sabia que isso ainda ia chegar. Tudo deu errado no longo de 2016. Tudo deu errado. Só que esse errado, pessoal, foi o mais certo que aconteceu. Por quê? Naquela época, como isso aconteceu, eu pensei o seguinte: olha, na época não fui nem eu. Minha companheira na época pensou de compartilhar o que a gente estava vivendo através da internet. E aí eu comecei a compartilhar tudo que eu estou compartilhando aqui com vocês, todos esses insights, todas essas dicas, através de um canal. Desenvolvemos um canal no YouTube, desenvolvemos um canal no Instagram, né, que na época se chamava Casal Frugal.
E começamos a compartilhar ali. E o incrível, assim, né? Porque nessa caminhada a gente começou a aprender uma nova forma de se alimentar, uma nova forma de cozinhar, começamos a compartilhar, introduzimos algumas práticas diárias na nossa vida que começamos a compartilhar também. E as pessoas foram gostando disso. E a gente foi crescendo, 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 seguidores. E foi crescendo, por aí vai. Quando deu 10.000 seguidores, a gente começou a crescer e as pessoas começando a pedir muito um material que realmente ajudasse elas a seguir um caminho do que eu estava seguindo naquele momento. Eu falei, opa, eu acho que eu posso criar algo mais organizado, algo mais bonitinho, que eu consiga ajudar mais e mais pessoas. Porque tá todo mundo me pedindo, todo mundo querendo saber o que, que eu faço, por onde eu chego, o que, né? Eu falei, porra, preciso criar algo realmente onde que ajuda. E naquele momento, algo muito forte dentro de mim me tocou. Eu comecei a descobrir que aquele era o meu propósito. Meu propósito, naquele momento e hoje, é compartilhar esse novo estilo de vida e mostrar para vocês que estão aqui me seguindo que vocês podem ter uma vida leve e plena, dependente de onde que você vive e do que você faz. Foi assim nos 3 anos que eu trabalhei na área corporativa e depois quando eu saí da área corporativa também mantendo essa mesma vibração. Então para mim hoje está muito claro, é possível sim a gente se tornar dono da nossa própria saúde e prosperar de uma forma leve, não pesada como eu acreditei no passado, que eu precisava me sacrificar para ter as coisas. É claro, tá? Claro. A gente precisa, quando a gente tem um sonho, um objetivo, ter uma dedicação, ter uma disciplina para aquilo acontecer, né? Só que essa disciplina hoje na minha vida, ela acontece de uma forma leve. E aconteceu de uma forma leve lá em 2013 também, durante quando eu trabalhava das 7h30 às 18h. Isso das 7h30 às 18h, pra mim, nos últimos 3 anos, foi leve, foi gratificante, sabe? Eu sempre me mantive motivado em qualquer momento, sabe? Desde a época que eu era estagiário ao momento que eu saí como supervisor dessa empresa, para mim a motivação, ela me levava a continuar firme e forte na minha dedicação. Então, assim, muita coisa mudou a partir daí, porque eu acolhi esse momento. E eu comecei a compartilhar o meu estilo de vida com vocês, comecei a levar um pouquinho mais desse conhecimento, desenvolvendo cursos, ensinando a receitas, ajudando as pessoas a fazer essa transição, sair de uma alimentação normal para uma alimentação mais energética, mais curativa. E esse é um pouquinho da minha história, né, que eu contei para vocês. Depois de dezembro, o universo novamente aí mostrando um novo caminho, mostrando uma nova oportunidade. E foi aí que lá na época eu junto com a minha parceira e sócia lá, a gente resolveu acabar com o casal frugal e cada um desenvolveu um trabalho individual, um trabalho onde cada um seguisse o seu propósito, né? Então, a partir desse ano, do ano de 2020, de janeiro para cá, eu venho nessa caminhada, né? Levando essa caminhada, eu brinco que agora solo, fazendo composições de músicas na carreira solo aí, e tá sendo muito bom, tá sendo muito curativo. Eu tô vivendo um momento de muita cura, de muita energia. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui com vocês. Porque a partir de hoje eu vou estar compartilhando com vocês vídeos, dicas, ferramentas, tudo. Tudo que fez, né? Que fez estruturar essa minha base para manter quem eu sou hoje. Então, se você gostou desse vídeo, se gostou um pouquinho dessa minha caminhada, se identificou com ela, deixe seu comentário, curte, manda um feedback aí pra mim. Pô, Bruno, fala de tal assunto, traz isso, né? Sempre legal. Eu fiz recentemente um formulário com vocês. Nesse formulário eu fiz algumas perguntas e essas perguntas foram importantíssimas, né? Pra mim, porque além de ficar claro para mim que o meu propósito está muito ligado com o que vocês hoje buscam, eu consigo
desenvolver hoje um conteúdo muito mais direcionado que de fato vai ajudar vocês nesse processo. Esse é o meu propósito, ajudar vocês nessa caminhada e eu tô aqui totalmente à disposição. Tamo juntos. Eu sempre deixo bem claro, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tô longe de ser. Mas eu percebo que ao longo dessa caminhada, ao longo desses 7 anos vivendo esse estilo de vida, hoje eu me coloco muito como observador. E esse é o grande ponto. Eu me entrego, eu aceito, eu acolho e eu agradeço cada momento. E consigo fazer de cada angústia, de cada sentimento, de cada alegria, se alavanca para me chegar no meu objetivo. E essa é a grande sacada que eu vou trazer aqui para vocês, que que para mim tá ligada em três bases principais que vocês vão ouvir muito. Uma, a base, né, da pirâmide que eu falo é o corpo. O corpo é uma das peças fundamentais. Eu brinco que a minha medicina que me curou foi a energia da alimentação, que faz parte dessa parte do nosso corpo. Se a gente não prestar atenção nesse templo que a gente tem aqui, se a gente não honrar ele, não cuidar ele com autorresponsabilidade, a nossa vida vem em equilíbrio. Mesma coisa no meio da pirâmide, se a gente não cuidar de uma peça fundamental que é da nossa mente, né? Se a gente não cuidar dessa pecinha aqui, que a base, a alimentação ajuda a chegar nesse equilíbrio, mas não é só a alimentação, né? Se a gente não trabalhar a nossa mente, tudo fica perturbado, né? Muitos pensamentos, muitas oportunidades, e tantas oportunidades que muitas vezes a gente não sabe nem qual delas seguir, porque tem desequilíbrio aqui. Então a gente precisa estar atento e cuidar também da nossa mente, do que a gente fala, do que a gente mentaliza. E no topo da pirâmide tem a conexão. A conexão é a forma com que a gente se conecta. Eu vivenciei muito essa medicina da conexão e um dos momentos mais importantes dessa conexão foi o momento que eu tive na trilha com a dona Emília. A importância dessa conexão para nossa vida, da nossa vida. Porque cada vez mais, de novo, que a gente se desconecta da nossa natureza, cada vez menos que a gente coloca o pé dentro de um sapato e não um pé no chão na terra, cada vez menos que a gente se distancia de parques, mares e florestas e se coloca num mundo de grandes cidades, de carro, sabe, de prédios. Quando a gente sai de um campo para o outro, a gente se desconecta. E sabe o que eu aprendi nessa caminhada? É o equilíbrio, irmão. Não é você sair aqui dessa cidade e se jogar lá pro sítio, viver entornado do sítio e achar que isso é o equilíbrio. O equilíbrio é você conviver com os dois pontos. Então, assim, eu não vou dizer pra ninguém, eu não faria isso, sabe? Eu não tomaria uma decisão brusca hoje na minha vida como eu fiz muitas vezes. Eu passei 2 anos e meio vivendo num sítio, plantando e se alimentando praticamente do que eu plantava. Foi uma grande imersão de 2 anos e meio. E essa imersão me deixou muito claro. É o equilíbrio. O equilíbrio que é a grande diferença. Que nos vai manter bem, leve e feliz para a nossa vida. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por me acompanhar. Tamo junto nessa caminhada e até um próximo vídeo.